O Brewmaster, ele chegou, o Sky Brewmaster. Eles já chegaram? Ainda não. Ele está chegando. Tá bem. Olha aqui. Vejo na minha porta. O que é isso? Deixa eu ver a minha porta. Ela chegou. Dring-dong. É o Sky Brewmaster. Oi, pessoal. Como você está? Eu tô aqui, mas eles chegaram todo mundo. Sim, obrigada pela ajuda. Sim, muita felicidade.